Bem-vindos a mais um estudo do livro de Provérbios e hoje, de fato, nós estamos aqui no capítulo 1, no versículo 8, e nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 19. E vai falar aqui a respeito da autoridade dos pais, mas também vai falar a respeito da sedução dos pecadores, das pessoas que vão te encorajar ao desejo que você tem, ao desejo de fazer o mal. Então vamos ler o texto e vamos começar no capítulo 1, versículo 8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, empreitemos, ainda que sem motivos, inocentes, traguemo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos a nossa casa. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das tuas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave, estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Vamos ao Senhor em oração. Querido Pai, obrigado mais uma vez pelo grande privilégio de ensinar a sua palavra. Eu oro, Senhor, para mim mesmo, para que o Senhor me use, para que eu use corretamente, interprete as Escrituras corretamente, aplicando corretamente e comunicando elas. Pai, eu oro por aqueles que vão ouvir, especialmente eu oro pelos jovens. Ó Senhor, que o Senhor os ensine a andar de uma maneira marcada por uma vida de justiça, pela paz, que eles conheçam o Senhor e o seu Filho Jesus Cristo, a quem o Senhor nos deu. Pai, perdoa os pecados, por favor, nos ajude. Em nome de Jesus. Amém. Ok, hoje nós vamos tentar olhar para os dois primeiros versículos. E nós vamos ver novamente aqui. Filho meu, ouça a instrução do teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Agora, vamos olhar a primeira palavra aqui. Ok? A palavra em hebraico significa muito mais do que para nós hoje aqui em inglês. Da palavra hebraica chama, e ela traz consigo a ideia de não apenas ouvir. Se você já ouviu alguém dizer que você pode ouvir algo, mas você não está ouvindo, você não está prestando atenção, bem, essa palavra significa que você não apenas ouviu, não apenas prestou atenção ao que você ouviu, mas você vai você a fazer a coisa certa, a sério. A parte de você tem que estar de acordo com ela e você tem que obedecer ela. Então, ele não está apenas dizendo que você sabe, ouça isso. Ele está dizendo que eu vou te ensinar os mandamentos de Deus e você precisa tomá-los como se fossem seus. E vocês precisam andar neles. Vocês precisam obedecer ao Senhor. E como nós fazemos isso de novo? Não é através das nossas emoções ou da maneira como nós pensamos na nossa própria mente, mas é de acordo com a palavra de Deus. Agora, eu quero que nós olhemos para uma passagem e que nós mantenhamos aqui o livro de Provérbios marcado. Bem, eu quero que você vá para uma passagem que nós estivemos. Acho que uma vez já passamos pelo livro de Tiago e eu realmente quero que vocês, jovens estudantes, tenham sua Bíblia abertas aí diante desse estudo, ok? E por isso, porque tudo que é ensinado você precisa aprender a discernir por intermédio da leitura das Escrituras. É isso que está sendo ensinado. É a verdade. Mesmo com alguém que é confiável ou deseja ser confiável, você tem que perceber que todos nós somos homens e mulheres falíveis, meninos e meninas, e por isso nós precisamos ter nossas Bíblias abertas. Agora vamos para Tiago, capítulo 1, versículo 22. Ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos.
Agora, aqui ele está falando especificamente a respeito do relacionamento que nós temos com a palavra de Deus. E ele está dizendo, se você diz que tem um relacionamento com a palavra de Deus e você diz que está ouvindo ela, mas se você não faz, não pratica o que você ouve, então você está se iludindo, você está errado, você está se enganando quando pensa que tem um relacionamento correto com a palavra de Deus. Porque sempre no cristianismo, e esta é a parte difícil, o que nós dizemos, confessamos acreditar, precisa ser provado pelo impacto da nossa vida diária. Não é que não, estudante, não que estamos falando de perfeição, certamente não sou perfeito, mas estamos falando a respeito de um estilo de vida em que nós estamos procurando nos submeter à palavra de Deus. Então ele continua e diz, no verso 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira para logo se esquece de como era sua aparência. Todos nós somos desse jeito. Você sabe, eu mesmo, você sabe que eu estou lendo a minha Bíblia pela manhã e às vezes eu tenho dificuldade em manter a concentração. Eu preciso, então, quando eu me afasto das Escrituras, quão rapidamente eu sou propenso a esquecer essas coisas. Nós estudamos naquela manhã e é por isso que precisa haver uma repetição constantemente, estudando a palavra de Deus. E ele continua, e ele diz que imediatamente esqueceu o que pegou. Este é o versículo 24. Pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Olhamos para a palavra e dizemos, sim, é isso que eu preciso fazer. Aí quando nós saímos pela porta e esquecemos, não pense, se você fizer isso, que você é incomum. E não ache que alguém como eu não pode fazer isso. É por isso que nós estudamos a palavra de Deus. E é por isso que esta é uma disciplina que é para toda a nossa vida. Talvez não ao longo das semanas ou meses, mas ao longo dos anos, nós iremos começar a ver uma diferença na nossa vida se fizermos esse tipo de investimento. Agora, para ouvir a palavra e ser um cumpridor da palavra. Agora, algo muito, muito importante, eu espero que os pais de vocês estejam aqui acompanhando, e se não estiverem, talvez vocês queiram chamá-los lá no quarto, mas aqui está algo que os pais precisam ver, muito, muito importante. Olhem para isso. Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixe a instrução da sua mãe. Você vai ver que os pais têm autoridade para ensinar seus filhos a não manipular os filhos. Não é para coagir os filhos, mas é para ensinar os filhos. Mas você precisa entender, você e eu temos autoridade apenas na medida em que conhecemos a palavra de Deus e ensinamos a palavra de Deus. Os seus filhos, eles não podem ter mordomia, eles são muito, muito preciosos. Você diz sim, eles são preciosos, isso é bom, mas eles são preciosos para Deus. E Deus leva muito a sério a criação das crianças. Ele também leva muito a sério. Ele enxerga grande descontentamento com o abuso de autoridade. E autoridade usada para manipular, seja religioso, autoridade de parentes, autoridade governamental. E por isso, se estamos ensinando os nossos filhos, precisamos estudar a palavra de Deus e nos submeter a palavra de Deus. E quando não fazemos, quando falhamos, precisamos admitir e confessar, pedir perdão, sim, mesmo para os nossos filhos mais novos. E por isso, então, estamos indo por aqui. Eu quero que você saiba, como pais, assim como eu tenho que me lembrar como um pregador, você tem autoridade, apenas na medida em que você interpreta e proclama a palavra de Deus. E é uma tremenda responsabilidade. Se as pessoas soubessem a responsabilidade que vem com a autoridade aos olhos de Deus, eles provavelmente não gostariam, não ia querer tanto ter autoridade. Agora, também quando nós vamos falar sobre a necessidade das crianças obedecerem aos seus pais, eu quero que você perceba isso, pais e filhos, que isso é um cenário de uma família normal. E que o que é uma família normal, ela não é perfeita. O que eu quero dizer? Nós simplesmente não cometemos erros, pecamos. Temos que voltar e temos que pedir perdão. Temos que começar tudo de novo. Não somos uma família perfeita. Isso é no contexto de uma família normal, que não é perfeita. Mas a luta, basicamente, é com os problemas com os quais todos nós temos que lidar. Agora, nós não estamos falando a respeito da autoridade dos pais, que é coercitivo, manipulador, abusivo e ilegal biblicamente de forma alguma. Em todos os casos, simplesmente não nos submetemos
a autoridade porque alguém alega simplesmente ter autoridade. Aqueles que têm autoridade, por exemplo, no governo, devem governar de acordo com as boas leis. Os pais devem dirigir os seus filhos e ensinar os seus filhos apenas o que é adequado e bom e benéfico, vivificante. Você entende? Então, de fato, eu precisava dizer isso aos pais. Muito cuidado, seja muito cauteloso, muito cauteloso. Sempre lembre-se de que nós devemos tratar nossos filhos com o mesmo respeito que nós damos a um adulto. Que nós devemos ensinar, devemos ser pacientes, devemos ser gentis e devemos ser dispostos a repetir e repetir e repetir. Agora, aqui está outra coisa que eu quero lidar aqui. Quando eu falo com crianças e adolescentes, eu digo, você sabe, você precisa honrar sua mãe e seu pai. E às vezes isso significa obedecer quando você não concorda. As crianças sempre perguntam, bem, e se meu pai quiser me explodir no Empire State Building? Aí eu sempre faço essa pergunta, bem, quando foi a última vez que seu pai pediu para você fazer algo assim? Porque talvez devesse chamar as autoridades. E os fatos da questão é assim, existem pais que podem ser abusivos, antibíblicos e tal, mas na maioria das vezes as crianças não é o nosso problema. O problema é quando os nossos pais nos dizem para irmos para a cama cedo e acordarmos cedo para fazer nossa lição de casa, para agir direito na escola, para fazer nossas tarefas em casa e para sermos gentis com os nossos irmãos e irmãs. Vocês entendem? Essas são as coisas que Deus está falando. Então não vamos tentar sair desse mandamento só porque existem alguns casos extraordinários lá fora onde nós devemos obedecer. Agora, eu espero que eu tenha sido claro. Agora, veja isso aqui, ó. Filho meu, ouve o ensino de teu pai. Muito importante. Vocês deveriam ensinar os filhos de vocês, claro, vamos falar sobre isso mais tarde. Agora, eu quero deixar algo muito claro, especialmente para os pais que estudam em casa e que eles são de fato sérios a respeito de ensinar os seus filhos. Eu quero que vocês saibam algo, que existe um lugar nas Escrituras para ensinar a família, mas isso não significa que isso tenha prioridade sobre o ensino dos pastores e os anciãos da igreja. É maravilhoso e é uma instituição criada por Deus, a família. E pais e mães da família devem ensinar os seus filhos, mas ao mesmo tempo não devemos negligenciar em tudo a montagem de nós mesmos como uma congregação e sentarmos debaixo da pregação bíblica e ensinamento de presbíteros piedosos e professores, ok? Então vamos continuar aqui. Filho meu, ouve o ensino de teu pai. Agora, essas instruções nós já vimos algumas vezes no nosso estudo aqui de Provérbios, no versículo 2, encontramos no versículo 3 e 7. Agora, se refere aqui à instrução moral. Principalmente, é assim que nós devemos viver, não apenas um relacionamento com Deus, mas com obediência e reverência, mas também no relacionamento com outras pessoas, como nós devemos tratá-las, com amor e com paciência. Você entende? Com bondade, fazendo aos outros o que nós gostaríamos que eles fizessem com nós, com respeito, mesmo quando discordamos, talvez especialmente quando discordamos. Por isso tem a ver com a instrução moral. Agora, isso não é apenas ensinar, mas também é como regras de comportamento. Agora, não vou querer dizer algo que regras não são criadas apenas para obedecer. Isso é uma falácia que muitas pessoas pensam. Regras são criadas para transformar a personalidade, a pessoa, porque como ela obedece a certas regras, você cria um comportamento e começa a moldar a sua personalidade, o seu caráter. E além disso que se trata aqui, que os pais ensinam os seus filhos, sim, que o que as Escrituras dizem, os mandamentos das Escrituras, os preceitos da sabedoria das Escrituras, todas essas coisas, mas de uma maneira que vai conformar o seu caráter para que ele realmente se torne parte deles. Agora, esta instrução moral que eu tenho aqui, escrita algumas coisas que eu só quero que você saiba que esse tipo de coisa que eles incluem, bem, vamos olhar para algumas coisas respeitando os pais, respeitando os outros irmãos e irmãs, respeitando-os, honrando eles, obedecendo, indo para a cama cedo, acordando cedo,
fazendo a limpeza dos dentes. As pessoas dizem que a limpeza é próxima da piedade. Na verdade, não é. A limpeza é muito importante, mas a maneira como nos apresentamos, nossos quartos também, nossas posses, o que nós possuímos, tudo é um reflexo do que pensamos a respeito de Deus. Diligência e trabalho escolar, tarefas. Você sabe, sempre há aqueles que você conhece, que acham que é um exagero. Você sabe, eu só vou estudar as coisas acadêmicas, não me importo com as escrituras. Ou outros extremos, eu me importo com as escrituras e eu não preciso estudar as coisas acadêmicas. Não, você precisa estudar tudo o que faz parte de Deus no mundo, tudo. E você precisa fazer para a glória de Deus. Sim, você faz matemática para a glória de Deus, da ciência para a glória de Deus. A ciência foi feita para a glória de Deus. E você honra seus irmãos e irmãs para a glória de Deus. Você entende? E depois, tarefas, eu espero que seus pais tenham dado a vocês tarefas. Você sabe, né? Nós precisamos começar as tarefas muito jovens, muito cedo. Tem um vídeo que a minha esposa me enviou há cerca de 1 ano e meio atrás, dos nossos 2 filhos mais novos, e ela estava ensinando eles a tirar a roupa da máquina de lavar e a colocar a roupa na secadora. Apenas pequenas coisas que todos nós devemos ter responsabilidades em casa. E veja, talvez vamos ver isso mais tarde, especialmente para vocês adolescentes. Deixa eu compartilhar algo com vocês. A mãe de vocês não é escrava. Limpe o quarto de vocês. Cuide do banheiro. Aprenda a fazer as coisas em casa. Na verdade, ela é a chefe. E vocês precisam aprender a fazer as coisas. Mas falaremos sobre isso mais tarde, certo? Vamos continuar. Também coisas como restrição. Por exemplo, a televisão, o celular, o telefone, mídia, computador. Agora observe o que eu disse. Nem todas essas coisas são ruins o tempo todo. Não. E elas não são. E você não é uma pessoa santa porque você se separa de todo mundo e vive numa caverna. Você é uma pessoa santa porque você sabe como usar até as coisas que existem neste mundo. Você sabe como usá-las com as intenções corretas, com moderação e com disciplina, que eles não controlam à vista. E todo mundo, até especialistas seculares, são meio seculares, muito medrosos. Eles não estão falando religiosamente. Eles são muito preocupados com o impacto que a mídia e o que eu estou falando, principalmente aqui para vocês jovens, é que você conhece essa realidade virtual de espaço cibernético e os jogos de computador e vídeo e apenas o telefone, mensagem de texto, Instagram e todas essas coisas. Parece que isso está aumentando a nossa capacidade de apreciar o mundo real e pessoas reais que estão de fato na nossa frente. Então o objetivo de um pai é ensinar, instruir. Agora, pais, muitas vezes eu vou pregar para um grupo de homens e eu vou dizer para eles o seguinte: quantos de vocês aqui ajudam na educação em casa? E muitos deles vão levantar as mãos, então eu faço a pergunta, eu reformulo a pergunta: quantos de vocês realmente são homens casados que ajudam as mães com o trabalho de escola e na casa? Agora, aqui é a coisa, se você educar em casa ou não, pais, vocês devem tomar muito cuidado no papel ativo da instrução dos seus filhos, e vocês devem entender que, adivinhe, pais, isso é verdade, estejam ao redor dos seus filhos, eles precisam de vocês. E se você não estiver envolvido na vida deles, eles vão substituir vocês por alguém preciso, você mais preciso do que você. Mas agora, aqui está a grande verdade que você precisa ouvir. Acredite que a minha filha, ela precisa de mim mais do que os meus filhos. A sua filha precisa de você e eles precisam fazer coisas com você, eles precisam ser instruídos por você e precisam ter você na vida deles. E você, se você não for, eles vão te substituir por outra pessoa, e não reclame disso depois, porque eles fazem isso, bem? Então, meus filhos precisam de mim, minhas filhas precisam de mim, precisam mais de mim. Então, enquanto ele está falando aqui sobre a instrução, ele está falando aqui sobre a instrução de um pai. Agora vamos terminar. Não fomos muito longe, nós nunca vamos muito longe, mas vamos terminar. E aí nós vamos pegar da próxima vez essa última parte aqui, que é: não deixe a instrução da tua mãe. Hoje lançamos muitas fundações, então provavelmente não vamos chegar no versículo 9, e não que as mães sejam menos importantes, porque vamos ver que elas são muito importantes. Então, que Deus abençoe vocês, e eu vejo vocês na próxima lição.